Senhor, meus irmãos, estamos estudando a lição 6 da Revista dos Adultos, que da lição Igreja, Organismo e Organização. No trimestre ao Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Então estamos tratando essa disciplina da teologia chamada eclesiologia, a doutrina da Igreja. A Igreja invisível, a Igreja que composta de todos os salvos, todos os crentes, fazem parte desse organismo. Mas também veremos que a Igreja carece de ter ordem, de ter uma organização. Todo organismo tem que ter organização, tem que ser organizado, cada coisa no seu lugar. E Deus também nos dá alguns modelos, através da Igreja primitiva, de como fazermos a organização. Como Igreja invisível somos um organismo, mas como Igreja local precisamos estar organizados. Tem que ter uma hierarquia, tem que ter ordem e decência, como diz a palavra do Senhor. Então, estudaremos a respeito disso. Alguns combatem, acham que a Igreja tem que não ter liderança nenhuma, vai para esse extremo. Então, como é que pode o organismo resistir, se ele estiver todo desestruturado, sem organização? Então, Deus é um Deus ordeiro e cuida de tudo isso. É claro que os homens, muitas vezes, tendem para o outro lado e acabam tentando institucionalizar a Igreja, que veremos aqui, que é o perigo, É um outro extremo, fazer com que a Igreja passe a ser uma empresa, seja, tenha um dono e até seja uma propriedade familiar, seja perpetualizado ali a governança daquela Igreja, como se fosse uma propriedade, Mas a Igreja do Senhor, ela nunca vai deixar de ser um organismo. E a organização só carecemos porque estamos na Terra. E a organização é necessária porque o organismo, sem organização também, ele não persiste. Principalmente a igreja local, a igreja visível, a qual Deus dá pastores a ela para cuidar dela. Louvado seja o Senhor, para apacentar o rebanho do Senhor. Texto oro diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6:3. Então já vê aqui um exemplo, que a igreja primitiva precisou ali. Foi necessário a nomeação desses 7 varões, dos diáconos, para que a igreja se organizasse. Se os apóstolos quisessem cabeçar tudo, tomar conta de tudo, fariam semelhante a Moisés no deserto. Quase morre, A Bíblia diz que ele, de manhã ele sentava na sua cadeira e passava o dia todo julgando as causas do povo. E o seu sogro então dá o conselho a ele, para ele nomear capitães, nomear pessoas que iam resolver os problemas locais ali, e o que fosse mais grave levaria até ele. Mas era uma forma de organização, de cuidado para que Moisés, o líder, não se acabasse ali na forma como ele achava que era melhor para tratar com o povo. Então Deus é um Deus organizado. Moisés fez assim e Deus abençoou. Da mesma forma, a igreja precisou criar esse cargo para que ela mantesse a organização. Então, veremos que como é fundamental o organismo ter uma forma de organização e principalmente se extrairmos os modelos bíblicos. Verdade prática. A igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Glórias a Deus. Da mesma forma, o corpo humano, Cada coisa está no seu lugar. A própria palavra diz, Já pensou se tudo fosse olho, se a mão dissesse para o outro algo que não precisa dele, então todo mundo fosse orelha, não. Cada um tem um dom, tem uma função, tem um propósito no corpo que Deus estabeleceu para a vida de cada crente. Tudo interligado, ligado, entendendo a importância de cada um, ligado à cabeça, que é o Senhor Jesus. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos 6, de 1 a 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra.
E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélitos de Antioquia, os que apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe dispuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a igreja cresceu e careceu, dessa função para poder auxiliar ali os apóstolos. Eram os dois ofícios da igreja primitiva. Era o presbítero, que era o dirigente de uma igreja. Então, cada igreja local havia essas funções. Presbítero, também, que é sinônimo de pastor, ou de bispo, e havia os diáconos, que contribuíam ali na obra. Cuidava da obra social, cuidava das finanças. Então, esses dois oficiais, eles formavam ali essa organização da igreja primitiva. A gente sabe que depois, com o crescimento da igreja, ainda tem os bispos que vão ser supervisores, mas na igreja local eram essas funções que exercia ali a organização da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, esses eram os oficiais da igreja, não confundindo com os dons ministeriais. Pastor, evangelista, profeta, mestre. Esses homens também, Deus dotava com esses dons para servir e para a edificação da igreja. Então, essa gênese aqui de organização é o que até hoje vem influenciar os nossos modelos de governo, como veremos aqui na lição. Então, tudo para apacentar, para cuidar do rebanho de Deus, do organismo que é o corpo de Cristo. Então, é isso que nós não podemos esquecer. O que a institucionalização deixa de lado. Deixa de ser de Cristo, passa a ter um dono. Isso é nocivo à igreja, e os nossos pioneiros combateram veementemente. Não queriam que a igreja chegasse a esse ponto que poderia gerar morte para a igreja. Os objetivos, então, da nossa lição serão aprofundar o entendimento acerca da igreja, enquanto corpo de Cristo, como um organismo ordenado, compreender por meio do exemplo da igreja primitiva a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável, e aprender sobre as principais formas de governo da igreja segundo a tradição cristã e a escolha do modelo de nossa igreja. Glórias a Deus. Então vamos descobrir quais são os modelos de governo atuais da igreja, Todos eles, conforme os seus defensores, dizem que são extraídos da Bíblia, mas é claro que com o passar do tempo os homens acabam adaptando uma coisa ali, outra aqui, mas nascem no modelo bíblico. Então, todos eles têm vantagens e têm desvantagens, como veremos aqui na lição, pois não são perfeitos. Nós somos homens falhos e também falhamos em busca dessa organização. Mas Jesus continua conduzindo como cabeça a sua igreja. Louvado seja Deus. Introdução. Nesta lição, vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificar. Então, todo organismo tem ordem, tem organização. Até uma célula, quando a gente vai estudar, lembrando lá o tempo de escola, ela tem as suas funções, as suas partes definidas. Lembrando lá um pouquinho, membrana, ribossomo, núcleo. Então, cada parte de uma célula, no menor que seja o organismo, se ele é unicelular, ou se ele tem intercélula, ele tem que ter uma organização. No corpo humano a gente vê todo um lugar, tudo organizado, cada um fazendo sua parte. Então, a igreja também ela precisa de uma organização. E a lição ela busca combatermos esses extremos, que é achar que a igreja pode não ter liderança. Não, a gente só obedece a Cristo, não obedece a pastor, não obedece a ninguém. Esse é um extremo. Muitos querem até se tornar desigrejados, porque não concordam com a forma de organização da igreja. E outro extremo é o institucionalismo, e como veremos aqui, ele torna esse organismo morto. O organismo já
tem a referência à vida. Por que torna morto? Porque ele vai fazer com que a igreja, como se fosse uma empresa, como se fosse uma instituição com dono, né? E com uma regra que muitas das vezes se afasta da palavra de Deus. Então, ela se enrijece tanto com regras, com esses supostos, né, donos, né, que vão querer perpetuar ali o seu governo, né, vão passar de pai para filho, vão às vezes até escolher os pastores, os líderes, não de forma bíblica, não buscando a orientação do Espírito, ou seja, é uma instituição. Isso aconteceu com a Igreja Católica, né, passou a ser uma instituição, né, após Constantino, né. Então hoje tem um Papa, tem alguém que governa, tem a última palavra, né. E a gente vai ver que os modelos de governo da igreja, baseado na Bíblia, normalmente dá, né, autonomia às congregações das igrejas. Existe um vínculo, né, paternal entre, né, nas convenções, por exemplo, mas as igrejas, ela tem vida, né, ela não tem um dono. A gente vê em algumas igrejas neopentecostais que já nasce ali com um proprietário ali, né, aquele proprietário, ele que dá a última palavra e é quase um papa em suas denominações. Então, a Assembleia de Deus tem que tomar cuidado com isso, para que ela continue sendo organismo organizado, biblicamente, e não se torne, né, uma instituição, uma propriedade particular. Que Deus nos ajude. A igreja continua sendo de Cristo, né? Então alguns vão querer se desligar completamente de um tipo de organização e querer que a igreja, né, seja um corpo todo desajustado, mas o modelo bíblico é que a igreja tem organização, como a gente vê aqui em Atos, né? Quanto mais a igreja cresce, mais ela tem que estar, né, sendo organizada para cumprir a palavra de Deus, que tudo seja feito com ordem e decência. Tem que ter hierarquia, tudo isso é necessário em uma organização, só não pode institucionalizar, como veremos na lição mais à frente. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governo adotados na tradição cristã ao longo dos anos, e em qual ou quais deles a nossa igreja se enquadra. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo, porém, como tudo o que é humano, estão sujeitos a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro, né? Então tem um padrão, tem um modelo, e todas essas formas de governo que a gente vai ver aqui, né? Episcopal, presbiterianismo, né? O congregacional, né? Invocam, né, essa condição de serem extraídos do texto bíblico, mas não são perfeitos porque a igreja é formada de homens, né? E não são mal em si mesmos, né? Só há problema quando os homens mesmo erram na aplicação dessas formas de governo. Que Deus sempre nos oriente. Por isso que não podemos deixar de ser organismos, porque o Espírito Santo tem que continuar nos orientando. Se tiver uma coisa errada, que seja consertada para a glória do Senhor. Primeiro tópico, a estrutura da igreja cristã. Primeiro subtópico, a igreja como organismo. O organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo com diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como a estrutura física de um organismo vivo, né? O organismo não é só uma parte, é um conjunto. Glórias a Deus, tem que estar interligado, está ligado e cada um com uma função, né? Cada parte exercendo uma função no todo, no organismo. Como eu falei, até uma célula tem ali partes minúsculas, né? Microscópia, exercendo cada uma a sua função. E o corpo humano, da mesma maneira, somos um organismo vivo, né? E graças a Deus a cabeça é Cristo, sempre foi Cristo e continuará sempre sendo Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Um organismo vivo cuja cabeça é Cristo. Efésios 5, 23. Assim como o corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. 1 Coríntios 12, 12. Os membros não existem independentemente um dos outros. 1 Coríntios 12, 21. Portanto, como o corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. Então, formado de vários membros, interligados, ligados à cabeça, e cada membro não vive independente do outro. Se não estiver ligado, é um membro amputado que vai morrer, vai apodrecer. Quando está ligado, está vivo. Louvado seja o Senhor. A igreja só existe dessa forma, organicamente. Louvado seja Deus.
Mas o organismo precisa ser organizado, como veremos aqui. Segundo subtópico, a igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, a igreja seguiria a liderança centralizada dos apóstolos. Então, tinha os apóstolos como autoridade doutrinária, que ensinava, mas eles não eram donos da igreja. A gente vê na revista do Jó, por exemplo, a gente viu que a igreja de Éfeso foi pastoreada por Paulo, teve ali o auxílio de Priscila e Áquila, depois teve o pastor Timóteo, o pastor João, então ninguém era dono da igreja. Eles iam para ali para exercer o dom ministerial que Deus dava a cada um. Deus dá pastores à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então havia essa liderança apostólica. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja. Então a gente viu em Atos que era a preocupação deles, não deixar a oração, a palavra, para cuidar das mesas. Por isso que se organizar, formar aquele novo cargo, que seria os diáconos. Então, além de doutrinar a igreja, eles cuidavam da parte administrativa, Atos 4:37, instituíam lideranças locais, Atos 6:6, Atos 14:23, reunir-se em concílio. Então, ver tudo isso, forma de organização. Eles nomeavam as lideranças locais, presbíteros, diáconos, bispos, e quando havia algum problema, alguma divergência doutrinária, como aconteceu ali em Atos 15, em relação aos judaizantes, que Paulo traz aquela demanda dos judaizantes querendo que os crentes, os novos convertidos, mantivessem os costumes judaicos, a lei judaica, então eles se reuniam em concílios para resolver tais situações. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. Vamos voltar a falar sobre isso. A organização é saudável, o institucionalismo não. A organização permite à igreja como estrutura social se movimentar. O institucionalismo a enrijece e a neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva, uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Então a gente tem o nosso modelo aqui na Assembleia de Deus, e é o modelo que tem feito a igreja crescer. Ela é viva, louvado seja o nome do Senhor. Mas se a gente partir para esse outro lado, começar a institucionalizar, ou seja, a igreja passa a ser uma empresa, uma organização que pertence a um dono, que a institucionalização no Estado brasileiro, são institutos que são do governo. Então tem alguém, um líder que não é só líder, mas é proprietário. Isso vai enrijecer a igreja. Começa a seguir regras e mais regras impostas pelos homens, não pela palavra de Deus. Então a organização faz com que a igreja cresça. Louvado seja o nome do Senhor. Ela tem homens dons, como diz o pastor Leonardo Renovado, que Deus dá à igreja para cuidar da igreja. Tem hierarquia, tem ordem e decência, mas se mantém como organismo, como igreja viva, ligada à cabeça que é Cristo. Então uma coisa não anula a outra. Agora a institucionalização, ela pode acabar levando a igreja à morte, como diz o comentarista. E o terceiro subtópico é organismo e organização. Vimos que a igreja como corpo de Cristo é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples, como já citamos. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela. Então, por exemplo, essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo, de organização. A gente vê uma certa bagunça que havia ali na igreja de Coríntios. E Paulo, então, vai doutriná-la para que ela tenha a ordem decente, inclusive no culto, até mesmo no momento que alguém ia profetizar ou falar em línguas. Então, tudo isso precisou ser disciplinado e achar que a igreja não precisa de liderança, não precisa de ordem. Então, você chega numa igreja, já vimos alguns exemplos, e chega ali, a pessoa diz, não, aqui não tem pastor. Deus dá a revelação a alguém se levanta e fala. É interessante que numa igreja desse tipo, não vou citar o nome, a pessoa entrava e recebia mais de 50 profetadas, todo mundo tinha revelação. Parecia um pouquinho com a igreja de Corinto, e isso não é a via bíblica que devemos buscar para a igreja. Então, a igreja tem um modelo, um padrão, a gente olha para Atos e vê tudo isso. Glórias a Deus. Então, como veremos, todos os modelos de governo atuais da igreja são baseados, de alguma forma, nesse modelo de Atos. Segundo tópico,
Igreja, um organismo vivo e organizado. Primeiro subtópico, no seu aspecto local. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente, como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso e etc. Como organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia, Atos 2,42, orava, Atos 2,42, 12, contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas, Atos 4, 35. Instituiu o diácono, Atos 6, 2 e 6, elegeu lideranças, Atos 14, 23. Enviou seus primeiros missionários, Atos 13, de 1 a 4. A gente vê que esse texto sempre vai dizer que era baseado em oração, era a orientação do Espírito Santo na igreja, organismo. A igreja de organização era aquela igreja local que precisava ter um líder, para cuidar do rebanho. Paulo sempre enfatizava, combater ali os falsos mestres, os lobos cruéis. Então o líder tem que ter essa preocupação de manter a unidade doutrinária, a unidade dos crentes. Ele não pode, por exemplo, um pastor local entregar seu púlpito a qualquer um que venha trazer uma doutrina divergente da palavra de Deus, uma heresia. Então ele tem que tomar cuidado com os lobos. Então a igreja local carece dessa organização, e a igreja, organismo, ela ainda é dirigida pelo Espírito Santo. Glórias a Deus. Tomara que nunca perca essa direção. Segundo subtópico, no seu aspecto litúrgico e ritual. Toda igreja organizada possui uma liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem do culto. Então, a liturgia do culto também faz parte dessa organização. Então, por exemplo, nossa igreja tem um momento de oração, se levanta da oração, tem um momento do louvor congregacional, louvor de grupo, depois da palavra, o ofertório, testemunhos e, por fim, a exposição, o ensino da palavra, a proclamação da palavra. Então, essa liturgia demonstra o que é organização. É só a gente chegar na igreja e não ter uma ordem, fazer tudo o contrário, fazer tudo do jeito que vem a telha, como diz. Então, até a liturgia carece de organização. Além, é claro, da ordem, como Paulo prescreveu ali à igreja de Corinto. Mas vamos ver também, quando um falar, o outro se cala. E quando a profecia da profecia for proferida, ensinada, essa é superior a qualquer profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso é organização. Estabelece costumes que devem se observar, costumes da igreja, o zelo que cada pastor tem ali no seu local, sempre buscando não tolher os irmãos, mas cercar a igreja para que o mundo não entre. Da mesma forma, em relação ao aspecto ritual. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas e realizando a ceia do Senhor. Glórias a Deus. Tudo. De onde a gente extrai isso? Invenção dos homens? Não. Tanto que na palavra que precisamos estar flutuando também com a ordem e decência. Louvado seja Deus. Terceiro tópico, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Vamos falar nesse tópico a respeito das formas de governo, diferentes igrejas, diferentes tradições cristãs que são adotadas hoje. E veremos, por fim, o modelo que a Assembleia de Deus adota. Primeira forma de governo, episcopal. Essa palavra traduz do grego episcopos e aparece algumas vezes no Novo Testamento. Atos 20, 28, 1 Timóteo 3, 2, Tito 1, 7. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. Então, essa forma de governo acredita que a igreja tem que ser dirigida por um bispo. Bispo ou episcopos quer dizer também supervisor. Então, esse dirigiria a igreja. Mas, quando a gente vê o modelo bíblico, os bispos também tinham uma região, Eles não governavam a igreja toda, como a gente falou, Até os apóstolos não chegavam na igreja e falavam: essa igreja é minha, eu tomo conta. Paulo mesmo puxou a orelha ali dos Coríntios, dizendo: uns dizem que são de Apolo, de Cefas, de Paulo. A igreja não é de ninguém, a igreja é de Jesus. E o que acontece aqui? Então, essa ideia de a igreja ser dirigida por um bispo culminou com que houvesse um bispo superior a todos, e é o Papa.
A gente vai ver aqui, a principal igreja que adotou essa forma de governo é o catolicismo, né? É a igreja católica. Mas é claro que ainda existe isso em algum meio protestante. E na questão, né, da igreja católica, a gente vê quantas brigas houveram durante a história para o bispo, né, um bispo, estar acima de todos, né? Teve época que teve 4 papas. Muitas disputas se resolviam no sangue, né? Não era algo que Deus queria de maneira nenhuma. Deus dá pastor à igreja, então não igreja pastor. A igreja não pertence a nenhum pastor. O pastor é para tomar conta no tempo determinado que Deus dá a ele naquele lugar. Mas essa forma de governo acaba, né, embora eles extraiam desses textos bíblicos, acabou sendo distorcida com o tempo. Esse modelo é seguido pelo catolicismo e por algumas denominações protestantes e pentecostais. Então hoje também já existe os bispos, né, entre aspas, que são os líderes maior da igreja e infelizmente acaba institucionalizando, pois querem perpetuar o governo e transmitir, né, os seus descendentes, né. Isso não é bíblico, né. Claro que não somos contra, né, um filho de pastor se tornar pastor. Não, pelo contrário. É esse o alvo. Esse é o desejo que, né, a igreja deve ter, né, que os filhos dos pastores sejam santos e se tornem também líderes. Mas não pode haver essa figura, né, do bispo central e esse, né, nomear o seu sucessor, né, de forma humana. Por isso a gente tem que buscar um modelo de governo da igreja bíblico e não, né, essas invenções que os homens criaram durante a história. O segundo modelo é o presbiterial. A segunda forma de governo é presbiteral. O ofício de presbítero, grego presbíteros, é encontrado no Novo Testamento, Atos 11:30, Atos 15:2. Contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte, né? Então, a forma de governo é a igreja liderada por um conselho, né, tanto local como, né, regional, nacional. Então, existe esse conselho de presbíteros, né, que vão serem eleitos e formarem o governo da igreja e decidirem, né, as questões, né, as questões que afetam ali todas as igrejas da sua jurisdição. Então, isso é a forma, né, hoje a própria igreja presbiteriana, né, no nome dela já diz qual é a forma de governo e, como diz aqui na lição, até algumas igrejas pentecostais nos Estados Unidos também utilizam dessa forma de governo. Segundo o comentarista, a Assembleia de Deus americana, ela adota essa forma de governo ou uma forma assemelhada ao presbiterial. Tem também a forma de governo congregacional. A prática de eleger os dirigentes da igreja local, no contexto do Novo Testamento, é vista em Atos 14:23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisão, não estão sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas, né? Então, a igreja é independente, é local. Para os membros, né, elege o pastor, né, ou decide a sua continuidade. Então, e a igreja ela tem essa independência. É claro que provavelmente vai ser ligada a uma convenção, por laços fraternais, busca a manutenção da doutrina. Então, esse é o modelo dos batistas, por exemplo. Vamos falar agora do sistema de governo da nossa igreja. Quarto subtópico. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo do governo presbiteral, né? Então, a forma de governo dos americanos é mais semelhante ao presbiteral. Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos dos sistemas episcopal e congregacional, né? Então, qual o modelo da Assembleia de Deus no Brasil, né? Claro que cada estado tem as suas particularidades, mas, em geral, é um sistema misto, né? Episcopal e congregacional, né? Então, as igrejas têm uma certa liberdade, né? Mas existe, né, a figura de um pastor-presidente, uma convenção. Essa convenção vai, muitas vezes, enviar pastores para as igrejas, né? Então, existe esse misto, né, de ser episcopal e congregacional. E cada congregação, cada cidade ali tem a sua autonomia, né? Uma certa autonomia, mas ligada também à convenção. Cada forma de governo dessas que citamos
tem a referência bíblica, então foram extraídos da Bíblia. E as formas de governo não são mal em si mesmo, como também já lemos sobre isso. Também não são perfeitos, porque são os homens que conduzem a igreja, os homens imperfeitos, que carecem sempre. Por isso que ele não pode deixar de estar ligado à cabeça, porque Cristo sempre estará conduzindo a igreja. Quando a igreja estiver errando na sua forma de governo, o Espírito Santo também vai mover a igreja para o caminho correto, se ela estiver viva, se estiver realmente ainda fazendo parte desse organismo. É, portanto, um modelo híbrido. Isso porque até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguiu o modelo congregacional. Herdamos essa característica inicial. Muitos batistas que saíram da Batista e creram naquele avivamento que estava acontecendo, que veio dos Estados Unidos ali, que iniciou o Topeka, Kansas. Então aquele movimento que começa em Topeka, no Kansas, vai irradiar ali por todos os Estados Unidos, e missionários oriundos ali de Chicago chegam no Brasil, na Ving e Daniel Berg. Então, como era um batista, inicia-se com esse modelo, com essa forma de governo. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenha certa autonomia administrativa em relação às convenções gerais estadual a quem são filiadas, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede que preside sobre um conjunto de congregações locais a ela filiadas. Então, modelo misto, híbrido, aquele modelo semelhante ao congregacional, cada igreja local tem a sua autonomia, inclusive ali presidida por um pastor que vai também nomear as lideranças locais de suas congregações. E há as convenções estaduais que normalmente administram essa questão de enviar pastores para as igrejas locais, para as igrejas dos campos. Então, existe também a figura central ali de um supervisor, um líder, por isso que é episcopal. E é congregacional por haver autonomia das igrejas locais. Bem, como vimos, o alerta aqui é não institucionalizar. É manter uma forma de governo que permita que a igreja esteja viva, crescendo, como sempre a Assembleia de Deus cresceu de forma maravilhosa. Então, por quê? Porque era o Espírito Santo e é o Espírito Santo que tem que conduzir-nos. E isso não abole a condição de sermos organizados e termos hierarquia, organização, tudo isso é necessário para que a igreja continue viva. Como Paulo disse, o corpo não pode ser formado só de um membro. Ele tem que estar organizado e cada membro ligado e exercendo o seu papel, a sua função, ligados a Cristo. Amém? Então a igreja precisa manter-se viva e, quando falhar na sua forma de governo, volta para a Bíblia. Faz conforme estudamos ali na revista do jovem. Lembra onde caiu, se arrependa e volta a praticar as primeiras obras. Louvado seja Deus. A conclusão diz o seguinte, irmãos. Nessa lição fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que nas Escrituras destaca a igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja do Novo Testamento, ao longo dos anos os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seu ministro e ministério. Então, todas essas formas de governo buscam na Bíblia esse modelo. Glórias a Deus. Que nós venhamos a manter essa simplicidade. Hoje em dia, infelizmente, já há uma hierarquia tão diferente da Bíblia, ou seja, são
bispo primaz, apóstolo, vice-rei, né? Então criam cargos que não são bíblicos. Havia só essa simplicidade, né? Os apóstolos, presbítero e diácono, né? E os dons ministeriais que Deus usava cada um desses líderes, né? Com dons ministeriais para edificar a sua igreja. E busquemos sempre na palavra a nossa orientação. Lá não vai ter uma forma dizendo a igreja tem que ser assim, mas existe uma direção, um norte, e que a igreja tem que ser organizada como foi no princípio e precisa ser hoje também. Próxima lição, o ministério da igreja. Graças a Deus. Vamos orar. Santo Eterno Deus, te louvamos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, em favor da tua igreja. Pai, o Senhor, aleluia, fundou, Pai, o Senhor foi que começou ali a construção, chamando cada discípulo, Pai. O Senhor instruiu, treinou, Pai, mandou o seu Espírito Santo inaugurando a igreja, nos dotando de virtude e poder. Aleluia. E o Senhor também requer que essa igreja, Pai, que é organismo, que é, aleluia, membros de um corpo, aleluia, do qual Cristo é a cabeça, seja organizada também localmente, visivelmente, Pai, para que possamos exercer nossas funções. Deus poderoso, continua derramando a função, dirigindo cada presidente, cada pastor, Pai, para que possamos não fugir do alvo, Pai, mas estar sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo, e obedecendo a sua palavra, Pai, seguindo os conselhos das Santas Escrituras. Deus poderoso santo, guarda a tua igreja, Pai, de qualquer institucionalismo, para que não venhamos, Pai, a perecer, Pai, a deixar de ser uma igreja viva, Pai, e se tornar apenas uma instituição morta. Deus poderoso, nos livra desse mal, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos, hoje e eternamente. Amém.